Pessoal, a nossa última aula de hoje é história. Então vocês vão colocar lá no caderno, quarta-feira, 23 de setembro de 2020, aula na modalidade online. Hoje eu vou mandar para vocês as páginas 87 e 89 para que vocês façam a correção aí, tá certo? E aí nós vamos fazer as páginas 92, 93, 94, 95, 96 e 97, tá certinho? Então vamos corrigir 87 e 89 através da foto, autocorreção, e vamos estudar essas páginas aqui. Depois vai a foto para vocês anotar o cabeçalho também. Bom, lá na página 92, que é a primeira página dos conteúdos nossos de hoje, nós vamos falar um pouquinho do campo para a cidade, as fábricas e os operários. Da lavoura à fábrica. Estima-se que entre 1887 e 1930, 3,8 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil. A maior parte deles se estabeleceu no sudeste e sul do país, compondo a mão de obra das fazendas de café. As condições precárias de trabalho no campo, as crises na produção do café e o crescimento urbano estimularam o deslocamento dos imigrantes para as cidades. Com a diminuição da produção cafeeira, grande parte do lucro obtido com a exportação do produto foi investida na criação de indústrias no Brasil. A produção de alimentos, fios, tecidos e outros produtos do cotidiano passou a ser a nova fonte de riqueza para muitos fazendeiros, comerciantes e empresários. Entre os imigrantes que buscavam trabalhos nas cidades, havia aqueles que exerciam profissões como sapateiros, pedreiros e marceneiros. Muitos, porém, se tornaram operários nas fábricas recém-criadas. Na cidade de São Paulo, por volta de 1890, o número de estrangeiros era maior que o número de nativos, e na indústria a maior parte dos operários era de origem europeia. Em 1912, 60% dos operários da indústria têxtil era de origem italiana. Então aqui nós temos uma imagem da colheita de café na fazenda do estado de São Paulo. O café, gente, principalmente os italianos, né, que vieram, como a gente viu aqui, trabalhavam nas lavouras de café. Então era um número muito grande de estrangeiros, né, que vieram para o Brasil para trabalhar. E por que eles se estabeleceram principalmente no Sudeste e no Sul? Por conta das fazendas de café. Tá? É onde a gente tinha e tem até hoje, né? O Sudeste é grande produtor de café, então por esse motivo que eles se estabeleceram mais nessas regiões. Aqui nós temos uma foto de imigrantes italianos trabalhando em fábrica de caixa de papelão e tipografia lá em Juiz de Fora, tá? Uma foto de 1925, tá bom? Lá na página 93 nós temos aqui uma atividadezinha. Quais foram os principais motivos que estimularam a mudança dos imigrantes do campo para a cidade? Então, vocês vão olhar aí na página 92 para responder, tá? Depois a questão 2, pessoal, nós não precisamos fazer, tá? Até vou anotar aqui. Não vamos fazer a questão 2. Não vamos fazer. Porque é uma questão que é para fazer em dupla, em grupo, né? Então, a gente deixa para fazer quando voltar para a escola. Página 94. Migrações internas. Apesar do aumento do número de fábricas, há cerca de 100 anos a maior parte da população brasileira trabalhava na agricultura, que era então a principal atividade econômica do país. Em 1920, quase 70% dos brasileiros trabalhavam no campo. Ao longo do tempo, porém, esse cenário se transformou. Muitas das novas oportunidades de trabalho e dos modos de vida que surgiam estavam ligados à industrialização e à urbanização, que ocorriam em ritmo acelerado. As ofertas de emprego nas cidades e as progressivas secas em áreas rurais levaram pequenos agricultores e trabalhadores do campo a migrar das mais diversas partes do Brasil para as cidades, em especial as da região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de migrantes nordestinos chegando ao município de São Paulo, no estado de São Paulo de 58. Por que fala dessas migrações internas? Que as pessoas começaram a sair da cidade, da zona rural, né, sair do campo e ir para a cidade, em busca de melhores condições de vida. Então, a cidade ela tinha as fábricas, né, as empresas, as indústrias que ofereciam serviço. Então, eles começaram a trocar
sair do campo em direção à cidade. Então aqui, por exemplo, a gente tem migrantes nordestinos chegando ao município de São Paulo. Então eles saíam para poder ir para a cidade, buscar melhor condição de vida, né? Sair daquele trabalho do campo para poder trabalhar nesses empregos, nessa oferta de empregos que tinha na cidade. O número de imigrantes estrangeiros diminuía, mas as migrações internas de brasileiros mudando de cidade cresciam. Entre 1935 e 1939, a maior parte dos migrantes que chegavam à hospedaria de imigrantes em São Paulo vinha do interior dos estados brasileiros. O trabalho nas cidades. Além do trabalho na indústria, o comércio e a prestação de serviços também cresceram nas cidades, representando possibilidades de trabalho aos que chegavam. Muitos migrantes encontravam emprego em lojas e em serviços urbanos, trabalhando como vendedores, construtores, eletricistas, mecânicos, cozinheiros, motoristas, costureiras, lavadeiros, entregadores, artesãos e outras funções. Então, o que acontece? Além do emprego na indústria, né, e no comércio, que as pessoas saíam do campo e iam para a cidade atrás desse tipo de serviço, tinha também a prestação de serviços. Quer dizer, a pessoa que é cozinheira, a pessoa que é pedreiro, como tem hoje, né? Aqueles que são vendedores. Então, aumentava muito esse leque de trabalho no campo, tá? Página 95. Aqui agora tem uma atividadezinha. Leia o texto a seguir e responda às questões. A viagem de Arthur. Vilarejo de Caém, município de Jacobina, no interior da Bahia, dezembro de 1947. Ansioso, Arthur despede-se da família e deixa para trás a casa e o sítio onde vivera seus primeiros 17 anos de vida. O rapaz, cheio de esperanças de uma vida melhor e com aquele sonho de estudar na cabeça, contaminara-se com a febre da época, São Paulo. Porque nessa época, São Paulo era o que todo mundo queria, sabe, gente? Arthur seguia os passos de um irmão mais velho que se mudara alguns meses antes e já estava trabalhando como operário. Juntou seus parcos pertences e partiu para uma longa jornada. Parcos, gente, significa poucos, tá? Como tá mostrando ali no glossário. No início de janeiro de 1948, Arthur desembarcava na famosa Estação Norte no bairro paulistano do Brás. De lá, mais um trem e finalmente chegava ao seu destino, São Miguel Paulista. Era ali que Arthur trabalharia por mais de 40 anos. Então, aqui tem algumas questõezinhas para vocês responderem, tá? Vocês podem colocar as respostas dessas atividades no caderno. Segundo o texto, quais motivos levaram Arthur a iniciar sua viagem rumo a São Paulo? Você conhece alguém que mudou de cidade, estado, país? Então, assim, qual é o nome, local, origem, mudança? Então, como a gente não vai fazer atividade em grupo, essas atividades, as respostas são pessoais, se vocês conhecem ou não. Se não conhecer, não tem problema. Aí aqui pede para registrar e depois fazer um pequeno texto contando para a turma. Então, vocês podem fazer, mandar foto para mim, para eu olhar, tá bom? Página 96. Tecnologia e indústria no campo agroindústria. Nos últimos 100 anos, a crescente industrialização no campo também foi responsável pela intensificação das migrações para as cidades. Muitas atividades que empregavam o trabalho humano ligadas ao cultivo da terra e ao processamento dos produtos agrícolas, como a secagem e separação de grãos, passaram a ser realizados por máquinas em procedimentos industriais cada vez mais sofisticados. Por esse motivo, as possibilidades de trabalho no campo reduziram e muitas pessoas tiveram de migrar para outros locais em busca de novas formas de sustento. Então aqui a gente tem uma imagem da colheita de soja no município de Tapetininga, no estado de São Paulo. O que está mostrando para nós aqui? Há muitos anos atrás, né, muito tempo, o trabalho no campo ele era apenas feito manualmente, né, feito pelo homem, pelas pessoas que trabalham no campo. Agora, de algum tempo para cá, né, como fala aqui, nos últimos 100 anos, mas até um pouco mais recente, a gente está vendo que a tecnologia ela está chegando também no campo. A tecnologia é a indústria, aquilo que nós chamamos de agroindústria, né? O que nós chamamos o conceito de agroindústria. Por que está chegando no campo? O maquinário que está aí hoje presente. Claro que ainda existe o trabalho que é feito com a mão de obra, o trabalho que ainda é feito manualmente, como eu disse. Mas as máquinas elas estão cada vez mais, cada dia mais substituindo
o trabalho do homem, tá? É o que nós vemos aí agora na atualidade. Agroindústria e meio ambiente. Além das transformações sociais, a prática de atividades agrícolas em escala industrial requer um cuidado especial com o meio ambiente. O desmatamento de áreas florestais para a criação de campos de cultivo em regiões como a Amazônia Legal ameaça o equilíbrio ambiental. O que é essa Amazônia Legal? É uma região que corresponde aos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e parte do Mato Grosso e Maranhão. Então aqui nós temos uma imagem, por exemplo, de uma área desmatada para a agricultura da floresta amazônica. Lá em 2016 essa foto. Desmatamento, queimadas e uso de produtos químicos como agrotóxicos usados para eliminar pragas das lavouras são procedimentos comumente empregados na agroindústria e representam riscos à diversidade das espécies de animais e vegetais, à riqueza do solo e qualidade das águas dos rios. Gente, essa matéria está aqui caindo, né, para nós essa semana e eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, mas isso que está falando aqui, essa parte de desmatamento, de queimada, sempre aconteceu, ela está acontecendo agora, recentemente, lá no Pantanal. Se vocês tiverem a curiosidade, quiserem ver, se já é que já não viram, né? Já não leram um pouquinho sobre o assunto, mas assim, só você pesquisar na internet, nas redes sociais, a gente está vendo assim um cenário de destruição total. As queimadas, elas estão devastando toda a flora e fauna brasileira, né? Os animais estão morrendo, a gente está vendo cenas muito tristes desse momento. E por que isso? Tudo pensando na plantação, pensando na riqueza, pensando no acúmulo de dinheiro. Infelizmente, é assim que acontece, tá? Gente, lá na página 97 tem mais duas atividadezinhas para vocês fazer. E assim a gente encerra o conteúdo que está previsto para hoje, né? 4. Analise as afirmações a seguir e assinale X em verdadeiro ou falso, né? Vocês vão ler a frase e vai ver se é verdadeiro ou se é falso. Na número 5, vocês vão observar a tabela. Então tem essa tabelinha aqui, ó. Vocês vão analisar ela. É uma taxa consolidada de desmatamento na Amazônia Legal. Então, tem desde 2010 até 2015. Então, a gente está vendo aqui os quilômetros quadrados, quanto que está sendo desmatado desde 2010. E aí tem a letra A. De acordo com a tabela, o desmatamento na Amazônia Legal diminuiu ou aumentou entre os anos de 2013 e 2015. Aí vocês vão analisar o número, ó. 2013 e 2015, olha quanto tava aqui, veio para cá e olha que número que nós paramos aqui em 2015. Isso porque nós não temos os dados de 2016, 2017, 2018, 2019 e agora 2020 que a gente está vendo, né? Letra B. Na sua opinião, que medidas podem ser tomadas para a preservação da floresta nessa região? Então, o que vocês acham que pode ser feito para parar, para melhorar esse desmatamento, essas queimadas e preservar essa floresta? Vocês vão colocar aí, tá bom? Gente, é isso para a aula de história de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me avisem. Anotem o cabeçalho no caderno. Corrijam a atividade da semana passada, que eu tô mandando a foto, tá? E qualquer coisa é só me chamar.